Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Os nossos conteúdos são notícia e oração subordinada. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler e compreender o fragmento de uma notícia, retomar os conhecimentos sobre as orações subordinadas substantivas. Iniciando nossa retomada, temos já uma notícia, um fragmento para a nossa leitura. Vamos a ele. Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas, geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para os alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política, conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas: buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. Eles já estão mais treinados a ver o que é falso ou não do que recebem do grupo da família e pensam duas vezes antes de acreditar. Antes, se uma notícia era compartilhada, muitas vezes eles achavam que necessariamente era real. Agora, estão percebendo que esse critério numérico não vale. E mesmo que eles percebam logo de cara que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. Pensando um pouco sobre esse gênero textual, a notícia. Qual que é o objetivo, a função do gênero textual notícia? Mostrar uma informação, apresentar uma informação, um fato que ocorreu atualmente. Ainda, o seu título, a sua estrutura, tem a motivação de despertar a curiosidade e mostrar um resumo do que irá ser tratado. A linha fina, ou chamado também de subtítulo, mostra uma complementação do título, e o primeiro parágrafo, chamado de lead, traz as principais informações. E nos próximos parágrafos, as informações que não são tão importantes assim. E sobre a notícia em questão que lemos, temos aqui um recorte para sua leitura e responder também qual é a seguinte resposta para a letra A. Qual é o assunto principal dessa notícia? Do que ela trata? Responda aí.
Retornamos, respondeu? Qual é o assunto? Qual é o tema? Do que trata essa notícia? Vamos à correção. Informar sobre o curso criado para alunos do ensino médio analisarem notícias duvidosas. Uma iniciativa do professor de ciências Estevão Zelioli. Isso mesmo, pelo que lemos, é essa a temática, né? A notícia desde o início trouxe essa contextualização do professor que formou um curso no contraturno e os alunos vão identificando, pesquisando as notícias, vendo as que são recebidas também e analisando se elas são falsas e por que elas são falsas ou por que não são. Tudo através de uma metodologia, muito interessante inclusive, né? Seguindo, temos um Pensando Juntos, a respeito de uma frase retirada aí da nossa notícia, dessa temática, a respeito do curso do professor. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Temos um período, iniciou com letra maiúscula e finalizou com ponto. Esse período é um período simples, pois há uma oração. Letra B, um período composto, pois há duas orações. E aí, esse período é simples ou é composto? Lembrando que orações nós conseguimos identificar através da forma verbal. Se há um verbo, há uma oração. Dois verbos, duas orações. Também podemos encontrar locuções verbais, que são dois verbos com papel de um, com função de um, né? Então vejamos a nossa frase em questão, o nosso período, como ele é composto. Se você mencionou que é um período composto por duas orações, é o pensamento correto. Porque nós temos a forma verbal descobriram e também a forma verbal era. Então, duas formas verbais, duas orações. É a letra B, isso mesmo. Pensando agora sobre uma retomada sobre as funções dos substantivos na língua portuguesa. Para isso, é necessário que nós saibamos, né, essas funções para o prosseguimento da retomada. Afinal, vamos ver as orações substantivas. Então, é necessário retomar o que é um substantivo, qual é a sua função na língua portuguesa. Então, um substantivo, que é uma classe nominal de nomes, pode ser um sujeito de uma oração. E o que é o sujeito? É o elemento sobre o qual se afirma algo. É de quem eu estou falando naquela oração. Já o substantivo também pode assumir um papel de objeto direto, que é o termo que completa o sentido dos verbos. Só que ele faz essa complementação, ele completa o verbo sem a necessidade de uma preposição. O substantivo também pode atuar como objeto indireto, que é o termo que também completa o sentido dos verbos, só que ele exige, ele necessita de uma preposição. Ainda, o substantivo pode ter a função de aposto, que é um termo que acrescenta informações sobre um outro termo, trazendo uma explicação. De complemento nominal, que é um termo que completa o sentido de um nome por meio de uma preposição. E de predicativo, que é um termo que confere uma característica ao sujeito, uma característica do sujeito, melhor falando, é o nosso predicativo. Atividade de número 2. Temos aqui, os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Temos a segunda oração em destaque, observe bem e responda. Letra A, que relação de sentido ela estabelece com a outra oração? Letra B, qual função sintática ela exerce? Responda.
Respondeu? Então vamos conferir. Letra A. A oração destacada completa o sentido do verbo descobrir. Isso mesmo. E letra B. A sua função sintática é de objeto direto. Lembrando, acabamos de retomar as funções dos substantivos. Então, analisando bem o período. Os alunos descobriram. Quem descobre, descobre algo, descobre alguma coisa também. Descobriram o que nesse caso? Descobriram que a notícia em si não era falsa. Isso mesmo. Então a oração completou o sentido do verbo descobrir. Se completou o sentido, ela tem papel de objeto do verbo. Se eu não tenho preposição, é um objeto direto. Vamos revisar a questão da oração subordinada, a sua motivação de ser subordinada. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. É o nosso período ali da atividade. A oração principal, ela está aqui, e a subordinada apresenta já a conjunção que. E ela exerce essa função sintática, por isso que ela é subordinada. Por isso que ela é dependente, ela precisa da outra oração. Ela exerce essa função de substantivo. Os alunos descobriram. Se eu encerrasse aqui, os alunos descobriram. Você não saberia o que? Falta um termo, falta o objeto do verbo descobrir. O objeto, nesse caso, é uma oração e não apenas um termo, não apenas uma palavra. Poderíamos transformar em um período simples? Sim. Os alunos descobriram o segredo. O segredo, eu tenho artigo e substantivo. Não tenho mais verbo. Não tenho uma oração. Tenho apenas um objeto direto. Aqui, a diferença é que há um verbo. É o verbo era. Então, eu tenho uma oração fazendo o papel de objeto. É o que exigiu um momento ali da construção da frase. Então, ela exerce um papel de substantivo. Vejamos ainda mais detalhadamente cada parte que compõe as orações. Os alunos descobriram. Quem descobriram aqui na primeira oração, né? Os alunos, o nosso sujeito. Temos o verbo, quem descobre, descobre algo. O nosso objeto é a oração, como já acabamos de ver. Então, ela exerce o papel de objeto direto, ela leva isso no seu nome. É uma oração subordinada porque ela é dependente. Ela é substantiva porque tem função de substantivo. E ela leva o nome de objetiva direta porque ela tem o papel de objeto direto, porque ela completa o verbo. Então, cada nome aqui tem um motivo. Subordinada, dependência. Substantivo, função sintática. E objeto é o tipo da função que ela exerce. Seguindo, temos um outro exemplo e uma nova função sendo exercida pela oração subordinada. O professor insistia para que as notícias fossem checadas. É um período composto também. Temos o verbo insistir e temos o verbo fossem aqui. Então, um período composto. Vejamos a primeira oração. O professor insistia. Temos o verbo insistir. Quem insiste neste caso? O professor, o sujeito da nossa oração. Então, sujeito mais verbo. Quem insiste, insiste em algo. Nesse caso, insiste para que algo aconteça. Então, o professor insistia para que as notícias fossem checadas. Essa oração completa o sentido do verbo insistir. Se nós encerrássemos aqui, ficaria comprometido. Falta um elemento na nossa construção da sintaxe do período. Então, esse elemento que falta é um objeto indireto, que nesse caso é uma oração com papel de objeto direto. Então, isso também ela leva no nome. Se ela tem função de objeto indireto, é uma oração objetiva indireta. Um outro exemplo de uma nova função exercida pela oração. É necessário que se busquem dados confiáveis. Período composto novamente. Temos o verbo é e o verbo busquem, duas orações. É necessário. Temos o verbo e o que é necessário? Opa! Notou que aqui faltou sujeito já de cara? Antes, nós tínhamos sujeito. Quem insistia? O professor. Aqui, o que é necessário? O que é necessário é que se busquem dados confiáveis. Tem sujeito, sim, nesse período. Só que o sujeito é uma oração. Ele faz o papel, a função sintática de uma oração. Então, ele leva isso no nome. Se tem papel de sujeito, é uma oração subjetiva, devido à sua função, ok? Tudo explicado no próprio nome.
Sobre essas informações, esses tipos de orações que temos a próxima atividade. Classifique sintaticamente as orações subordinadas destacadas. 1. Objetiva direta. 2. Objetiva indireta. Letra A. Não contribua para que as notícias falsas se disseminem. Letra B. Se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Isso mesmo. Desculpa aí a leitura. Retome o exercício e responda. Retornamos. Classificou as orações? Então vamos corrigir. Letra A, nós temos ela como objetiva indireta. Lembrando, por quê que ela é objetiva indireta? Não contribua. Você, aqui é uma terceira pessoa, um sujeito oculto. Você não contribua. Quem contribui, contribui para algo. Para é uma preposição. Exigir uma preposição é um complemento? Então, objetiva indireta. Está completando o verbo e precisou de preposição. A próxima. Se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Isso aí. Vamos lá. Eles achavam. Achavam o quê? Achavam algo. Então, esse algo é o objeto direto. Não tem preposição, mas completa assim o verbo. Então, é o nosso número 1, objetiva direta. Vamos ver isso detalhadamente aqui, já em destaque, cada resposta. Não contribua para que as notícias falsas se disseminem. Nós temos um sujeito que é oculto, um você, um ele, um ela, uma terceira pessoa, um advérbio de negação, que é o não, o verbo contribua, de contribuir. É um verbo transitivo indireto. Se ele já é indireto, ele vai precisar de um objeto indireto, que é a nossa oração aqui. A oração para que as notícias falsas se disseminem. Já a outra situação, outro período eles achavam. Tem o sujeito, eles, o verbo achavam, verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Cadê o objeto? É a oração que vem na sequência. Então, que necessariamente era real, é uma oração objetiva direta. Então temos a nossa correção aqui mais detalhada, com os elementos do nosso período já destacados. Atividade de número 4. Classifique novamente as orações em destaque, agora em subjetiva e objetiva direta. Letra A. É importante que saiba como verificar as informações.
Letra B. Os alunos perceberam que o método de checagem era essencial ao trabalho. Responda. Retornamos, classificou as orações? Então vamos conferir. Letra A. É importante que saiba como verificar as informações. Nós temos aqui uma oração subjetiva, que ela tem papel de sujeito. Na letra B, nós temos: os alunos perceberam que o método de checagem era essencial ao trabalho. Aqui nós temos uma oração objetiva direta, que completa o verbo. Em detalhe, novamente, é importante. Temos o verbo é, predicativo importante. O que é importante? Faltou o sujeito. Cadê o sujeito da oração? Está aqui. É a outra oração. Então, o que é importante? Que saiba como verificar as informações. Uma oração com função de sujeito é uma oração subjetiva. Já a outra, os alunos perceberam que o método de checagem era essencial ao trabalho. Os alunos, o nosso sujeito da oração, perceberam o nosso verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, que é a seguinte oração, a subordinada. Se ela tem papel de objeto direto, ela leva esse nome, objetiva direta, porque completou o verbo perceberam. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão do fragmento de uma notícia, retomamos os conhecimentos sobre orações subordinadas substantivas. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!